Continuando aqui na questão 12, tá? Então vamos lá. Olha aqui, janela. Renato trabalha na empresa Ramos Santos Limitada, exercendo a função de técnico de manutenção. De segunda a sexta-feira, ele trabalha de 8 às 17, com 1 hora de almoço, e aos sábados das 8 às 12, sem intervalo. Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa instituiu um culto ecumênico toda sexta-feira, ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo. O culto ocorre das 17 às 18 horas, e Renato passou a frequentá-lo. Diante dessa situação, na hipótese de você procurado como advogado em consulta formulada por Renato sobre jornada extraordinária, considerando o enunciado de legislação trabalhista em vigor, a assinar a alternativa correta. Lembrando aqui que ele trabalha de 8 às 17, são 9 horas, mas com um de intervalo, 8, e são 4 horas no sábado, portanto, por enquanto, não há qualquer prestação de horas extras. Lembrando também, pessoal, que o empregado faz antes do expediente, no horário de almoço e após o expediente, se forem atividades desenvolvidas porque ele, empregado, quer, interesse pessoal dele, não tem que se falar em jornada, nem hora extra, nem tempo à disposição, nem pagamento, nem nada. Com relação ao fardamento, a troca de fardamento, também não é tempo de serviço, a não ser que o empregador exija que o fardamento, a troca, seja feito no local de trabalho. Aí o que ultrapassar a 8ª hora vai com tolerância de 5 minutos na entrada e 5 na saída, o que ultrapassar vai ser hora extra, tá? Então, vamos lá. Renato, nesse caso aqui, em nenhum momento, o culto ecumênico, ele foi porque quis, inclusive ele vai para o culto e pede horas extras, ele vai direto para o inferno, com certeza, tá? Você está julgando? Já julguei, tá? Já julguei. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá. Renato não faz jus a qualquer valor de hora extra, verdadeiríssimo, já é a letra A. Renato tem direito a 1 hora semanal, pois o culto instituído não, porque ele entrou no culto porque ele quis. Se fosse obrigatoriedade do empregado, o empregador tem que ir para o culto, aí é tempo de serviço, mas não é, ele foi porque quis. Renato tem direito a 1 hora extra diária, de segunda a sexta-feira, em razão, olha, foi o que eu disse, ó, de 8 às 17, 8 às 17 são 9. Só que a questão diz que tem 1 hora de intervalo, portanto são 8 de trabalho, nada de hora extra. Renato tem direito a 9 horas extras semanais, tem nada, né? Mas nenhuma. Então vamos lá. 13. Você, como advogado, foi procurado por Pedro para ajuizar a ação trabalhista em face da ex-empregadora deste. Pedro lhe disse que após encerrar o expediente e registrar o efetivo horário de saída de trabalho, ficava na empresa em razão de eventuais tiroteios que ocorreu na região. Nos meses de verão, ocasionalmente, permanecia na empresa para esperar o escoamento da água decorrente de forte chuva. Diariamente, após o expediente, havia culto ecumênico, mesma coisa, ó, participação voluntária. Quer dizer, ele ficava na empresa por causa da chuva, porque ele queria. Ele não é, professor, mas as chuvas, cara, ele não é feito de sal, nem de açúcar, para quando se molhar, se dissolver. Ele não se dissolve. A questão era pessoal dele. Professor, mas se for violência, olha, ele vai esperar um colega de trabalho. Só se o colega de trabalho for um policial fortemente armado. Assaltar, o bandido quando quer assaltar um, assaltar dois, ele assalta uma festa inteira. Então, tudo que o empregado fizer nesse período não é tempo à disposição, a não ser que o empregador obrigue. O empregador não obrigou ele a ficar na empresa esperando a chuva acabar. O empregador não obrigou ele a ficar na empresa para o culto ecumênico. A única coisa que o empregador pode obrigar, mas a questão tem que dizer, é para trocamento de fardamento. E aí, na trocamento de fardamento é de lascar. Na troca de fardamento, tá? Se o empregador exigir, tem tolerância de até 5 minutos na entrada, 5 na saída, que o extrapolar vai ser hora ou serão minutos extras. Diariamente, tá? Diariamente, após o expediente, ficava no culto ecumênico e participava de voluntária, e dada a sua atividade em setor de contaminação radioativa, era obrigado a trocar o uniforme na empresa. Agora sim, o uniforme, a troca é obrigatória na empresa, e o tempo que ele passar trocando, tem tolerância, né? Tio, qual é a tolerância?
Tolerância é aquela prevista no parágrafo 1º do 58 da CLT. 5 minutos na entrada, 5 minutos na saída. Só que a questão diz que ele está levando cerca de 20 minutos, então extrapolou muitos 10. Se extrapolou os 10, os 20 minutos na totalidade são tidos como minutos extra, até porque o empregador exigia que a troca fosse feita, tá, no ambiente de trabalho. Apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como extraordinário verdadeiro, que já torna errado o restante, né? Todo o tempo na empresa é extraordinário? Não. Nenhum das hipóteses da bolsa? Não, porque apenas a troca, o resto não é. E letra D, como apenas a questão religiosa ela é voluntária, somente essa? Não. Nem a voluntária, nem a chuva, nem o tiroteio, nem nada, a não ser que o empregador obrigue. Entendeu? Tranquilo? Vamos lá. Questão 14. Fábio trabalha numa mineradora como auxiliar administrativo. A sociedade empresária, espontaneamente, sem qualquer previsão em norma coletiva, fornece ônibus para deslocamento dos funcionários para o trabalho, já que ela se situa em local cujo transporte público modal passa apenas em alguns horários, de forma regular, porém insuficiente para a demanda. O fornecimento do transporte pela empresa é gratuito e Fábio despende cerca de 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho no referido transporte. Além do tempo de deslocamento, Fábio trabalha em uma jornada de 8 horas, com 1 hora de pausa para repouso e alimentação. Insatisfeito, ele procura você como advogado, a fim de saber algum direito para reclamar. Pessoal, já vimos, olha só, a gente viu questões antes da reforma trabalhista sobre jornada itinerante e agora uma questão pós-reforma sobre jornada itinerante. De novo, a gente sabe que o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, por isso que eu coloco, mesmo questões, né, que estão desatualizadas, eu coloco aqui e comento, exatamente porque os caras podem colocar depois, como fizeram agora. O parágrafo 2º, que previu o tempo itinerário e a jornada itinerária, que era a possibilidade, né, daquele tempo gasto por empregado no percurso casa, trabalho casa, desde que o local fosse de difícil acesso, ou não servido por transporte público, o empregador fornecesse a condução, tá? O empregador fornecesse a condução, esse tempo gasto aí era tempo de serviço, só que não interessa, hoje não tem mais, hoje por expressa vedação legal, o empregado não tem mais esse direito aí de jeito nenhum. Então ele pode levar 12 horas para ir, 12 para voltar, não vai ser tempo de serviço, nem vai ser tempo à disposição. Fábio faz jus a 2 horas diárias, em razão do tempo expedido de transporte, falso, porque não tem mais tempo itinerário. Fábio não faz jus às horas extras, pois o transporte é gratuito. Não faz jus, verdadeiro, porque o transporte é gratuito, falso. Na época, quando tinha tempo itinerário, sendo o transporte gratuito ou não, o empregado fazia jus ao tempo. Hoje não faz de jeito nenhum. Fábio faz jus às horas extras porque o transporte é suficiente, não faz. E Fábio, letra D, não faz jus às horas extras porque o tempo de transporte não é mais considerado tempo à disposição por expressa vedação legal. 15. Com relação às normas de duração do trabalho, assinale a correta. A concessão de intervalos para repouso e alimentação durante a jornada de 6 horas descaracteriza o regime de turno de revezamento. Cara, hoje não importa mais, que antigamente o turno de revezamento era assim, né? Como é que era turno de revezamento? O empregado a empresa tinha que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o empregado tinha que trabalhar em todos os horários, não podia a empresa fechar. O entendimento do TST mudou, né? Até brinquei, súmula IOJ 360 do TST. O entendimento do TST mudou. A empresa não é mais obrigada a trabalhar 24/7, 24 horas por dia, 7 por semana. O empregado não é mais obrigado a trabalhar em todos os horários. Desde que a empresa funcione em 2 turnos, um diurno e um noturno, e os empregados fiquem se revezando nesses turnos, numa semana de diurno, outra noturna, 15 dias diurno, 15 noturno, aí já vai ser tempo, já vai ser
turno de revezamento, jornada de no máximo 6 horas, o que extrapolar a sexta é extra, a não ser que haja convenção coletiva prevendo 8, aí o que extrapolar a oitava é que vai ser extra. Então, a concessão de intervalo para repouso e alimentação durante a jornada de 6 horas descaracteriza o turno de revezamento? Falso, né? Ops, descaracteriza não, esse item é falso. Deixa eu apagar aqui. Descaracteriza, bora menino. Descaracteriza não, esse item aqui é falso, que a pessoa pode confundir, né? Esse item é falso. Letra B de bode, considera-se prontidão. Cara, lembra prontidão, lembra plantão. Plantão lembra médico. O médico de plantão está no trabalho, sobreaviso está em casa. Considera-se prontidão o empregado que permanecer em sua própria casa? Falso, né? Prontidão, plantão, plantão lembra médico. O médico de plantão está no hospital, está no trabalho. Falso, tá? Isso aqui é verdadeiro. A compensação de jornada de trabalho pode ser ajustada por acordo individual escrito, coletivo ou convenção coletiva. Esse item hoje é o verdadeiro, tá? A média suficiente de transporte público enseja o pagamento hora itinério, não existem mais horas em itinério. Isso aqui é o artigo 59A da CLT, tá? Artigo 59A da CLT. 16. Maria foi contratada pela empresa Bolos S.A. para exercer a função de copeira, cumprindo jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, de 13 às 17, sem intervalo alimentar. 4 horas por dia. 4 horas por dia não tem intervalo, a gente já sabe, né? Não tem intervalo. Mais de 4 até 6, 15 minutos, mais de 6 até 8, né? No mínimo 1, no máximo 2. Sem qualquer intervalo, até aí tá, beleza. Decorridos 2 anos do início do pacto contratual, a empregada foi dispensada, recebendo as parcelas da ruptura. Contudo, inconformada, porque jamais lhe foi permitido usufruir de intervalo para descanso e alimentação, Maria ajuiza a reclamação trabalhista, postulando o pagamento, né, de indenização de 50% por conta que não houve a pausa. A gente sabe que ela não tem direito. A empregada faz o pagamento de 1 hora. Não faz não, né, filho? Nem é hora extra, porque hoje a natureza é meramente compensatória. Após a reforma, a natureza é meramente compensatória. Ela não tem direito a 0 intervalo, 0 hora extra. Maria, a empregada faz o pagamento de 15 minutos é quando ela trabalhar mais de 4 até 8, que é o artigo 71 da CLT. A empregada não faz jus ao pagamento de horas extras, porquanto, diante da carga horária cumprida, de apenas 4 horas, não lhe era assegurada a fruição do intervalo. O item é verdadeiro, tá? Letra D de doida, a empregada faz jus ao pagamento de indenização correspondente ao valor de 1 hora? Não é mais hora extra. Se ela tivesse direito, que ela não tem, não seriam nem horas nem minutos extras, mas apenas horas ou minutos com adicional de 50% e cuja natureza meramente compensatória nos termos do artigo, 71 da CLT. Questão 17. Jerônimo trabalha na metalúrgica Pereira como soldador, com a seguinte jornada: segunda a sexta-feira, de 9 às 18, com 4 horas, com 4 intervalos diários de 15 minutos, destinados à alimentação: 9h45 às 10, 11h45 às 12, 14h45 às 15 e 16h30 às 16h45. Na hipótese, vamos lá, deixa eu dizer para ti. Quem trabalha mais de 6 horas até 8 horas tem direito no mínimo 1 e no máximo 2 horas. O intervalo pode ser diminuído para menos de 1 hora, a regra é que não. Mas excepcionalmente, tá? Por convenção, o acordo coletivo de trabalho pode reduzir 30 minutos. Excepcionalmente, desde que haja autorização do órgão competente em fiscalização do trabalho, a empresa organizada em refeitórios e os empregados não estejam prestando horas extras, pode haver redução. Ou no caso de motorista, cobrador e fiscal de transporte coletivo, motorista, cobrador e fiscal, no caso de transporte coletivo urbano, tá? Desde que haja previsão em convenção coletiva, o acordo coletivo, o intervalo pode ser igual a esse aqui, ó. Pode ser fracionado ao longo da jornada. Só que eu disse uma coisa engraçada. Só para a categoria de motorista, cobrador e fiscal, por convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, parágrafo 5º
do artigo 71 da CLT é que pode haver a distribuição do intervalo. Ele pode haver o fracionamento do intervalo. Ele não é motorista, nem cobrador, nem fiscal. Ele trabalha na metalúrgica. Então, o fracionamento, para quem trabalha em metalúrgica, mesmo mediante convenção coletiva ou acordo coletivo, esse fracionamento não é possível, tá? Não é possível. Então, nesse caso aqui, ele vai ter direito, tá? O intervalo dele está irregular, o intervalo dele está ilegal, 4 intervalos de 15 minutos, e ele vai ter direito aí a uma indenização. O intervalo intrajornada mínimo de 1 hora foi respeitado, daí porque não há horas extra a pagar, o intervalo não foi respeitado porque ele foi irregularmente fracionado, tá? E também não há que se falar em horas extras porque a natureza é meramente indenizatória e compensatória. B, o empregado terá direito ao pagamento de 1 hora extra diária? Não, tá? Não, ele vai ter direito ao pagamento de uma hora com adicional de 50%. Na verdade, a 1 hora foi concedida, fracionada. Pode não. Ele vai ter direito apenas ao adicional em cima dessa 1 hora de 50%, tá? Então tá falso. A possibilidade de fracionamento intrajornada depende de autorização? Não. Convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, mas apenas para a categoria dos motoristas e cobradores fiscais. Lembrando que ele teve um intervalo de 60 minutos, só que ele foi fracionado. Pode, não pode. Eu vou pagar algum minuto de novo? Não, porque não ficou nenhum minuto faltando. Mas foi fracionado, então o que vai ser pago apenas o adicional de 50% em cima daquela hora e não aquela hora. Letra D, se o fracionamento ou a suspensão do intervalo estivessem previstos em convenção, a empresa estaria dispensada de pagar? Não, porque nesse caso aqui, nem convenção, nem acordo coletivo. Essa questão aqui foi feita antes da reforma trabalhista, e então ela hoje não tem resposta, mas a gente comenta que ela pode cair de outra forma. 18. As sociedades empresárias analfabetas que atuam no ramo hoteleiro foram fiscalizadas pela autoridade competente e multadas porque concediam um intervalo de 30 minutos para a refeição aos empregados que tinham carga horária superior a 6 horas. Quem trabalha mais de 6 até 8 horas, a gente viu, né? Intervalo de no mínimo 1 e no máximo 2 horas. Esse intervalo de no mínimo 1 hora, ele não pode ser diminuído, excepcionalmente, salvo, né, por convenção, acordo coletivo de trabalho, diminui meia hora. Convenção coletiva de trabalho, motorista, cobrador e fiscal, pode fracionar ao longo da jornada ou autorização do órgão competente em fiscalização do trabalho e empresa organizada em refeitórios e desde que o empregado não esteja prestando horas extras, tudo isso no artigo 71 e parágrafos da CLT. Aí, meia hora. A regra é que elas não podem dar meia hora, a não ser que elas estejam dentro da exceção. Ambas recorreram administrativamente da multa aplicada, sendo que a sociedade empresária Alfa alegou e comprovou que a pausa alimentar havia sido acertada em acordo individual. Acordo individual não pode, a Alfa está lascada. Vai ter que pagar o quê? Os 30 minutos que faltavam com adicional de 50%, pelo amor de Deus. Natureza meramente compensatória e não salarial ou remuneratória. E a empresa Beta alegou que a redução foi autorizada pela Superintendência do Trabalho. Empresa Alfa está errada, a empresa Beta está certa. Artigo 71 da CLT para a empresa Beta, parágrafo 3º. Tá? Vamos lá, Alfa errada, Beta certa, as duas empresas estão erradas, falso, porque a Alfa está errada, mas a Beta está certa. A sociedade Beta não deve ser multada, pois a autoridade administrativa autorizou o seu caso de redução verdadeiro, que é o parágrafo 3º do 71. Letra C, as duas sociedades e empresas estão corretas, falso, porque só a Beta, a Alfa está errada, a sociedade Alfa não deve ser multada, falso, porque ela está errada. 19. Jorge trabalhou na sapataria Bico Fino Limitada, de 16/11/17 a 20/3/2018. Na ocasião, realizava jornada de 9 às 18, com 15 minutos de intervalo. Ao ser dispensado, ajuizou a ação trabalhista, reclamando o pagamento
de 1 hora integral pela ausência de intervalo. Ele trabalhava de 9 às 18, tá? 9 às 18, 9 com 18 são 9 horas, era para ter 1 hora de intervalo. Ele tinha 1 hora de intervalo? Não, só tinha 15. Se ele só tinha 15, faltavam quantos? 45 minutos. Esses 45 minutos devem ser pagos com adicional de 50%, de novo, cuja natureza é meramente indenizatória. Ao ser dispensado, ajuizou a ação trabalhista, reclamando o pagamento de 1 hora integral pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso das demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Diante disso, considerando o texto da CLT, a CLT é correta. A. Jorge faz jus a 45 minutos, acrescido 50%, verdadeiro, porém sem efeito, sem reflexo, verdadeiro, da natureza indenizatória ou compensatória. O item A, tá, é um item verdadeiro. B, 45 minutos de 50%, além do reflexo, não, porque não tem mais, após a reforma trabalhista, não tem mais natureza salarial. Letra C, Jorge faz uso a 1 hora integral? Não. Antes da reforma, ele tinha direito a 1 hora integral. Após a reforma, são só os minutos que estão faltando, tá? E letra D, hora integral por 50 minutos, falso, tá? Compensação. A respeito do regime de compensação de jornada do banco de horas, assinale a correta. Letra A. Pode ser instituído mediante acordo verbal escrito. Antigamente não podia, nessa época não podia, hoje pode, tá? Entre a empresa e empregado, facultando-se a participação dos sindicatos das categorias. Esse item hoje, esse item é verdadeiro. Então pode ser que essa questão, né, tenha aí, né, pode ser que essa questão tenha duas respostas. O 59 da CLT, tá? E o 59A, com seus parágrafos, desde que a compensação seja feita no mesmo mês, tá? Como no sistema de compensação pela semana inglesa, desde que ela seja feita no mesmo mês, pode ser acordo tácito, pode ser acordo verbal. Se for 12 por 36, tem que ser escrito. Se for banco de horas, pode ser convenção ou acordo escrito. Então tá tudo verdadeiro. Letra B, não admite compensação de jornada que ultrapassar o limite máximo de 10 horas. Bom, o número máximo de horas extras são 2 por dia. Se são 8 normais com 2 extras, máximo de 10, tá? Máximo de 10. Eu só posso prestar, no máximo, 2 horas extras por dia, tá? E aí eu posso prestar e posso compensar. Tio, se você trabalhar 12, 14 por dia, o que ultrapassar a 10ª hora não vai mais poder ser compensada, ela tem que ser paga com adicional de 50%. Mas e aquela jornada 12 por 36? É diferente. A questão não disse que ele estava 12 por 36. A questão disse que ele estava trabalhando, o limite extrapolou o limite de 10. E o comum normal é você trabalhar 8 e não 12 por 36. Então, para que a questão falasse em compensação pela semana espanhola, regime 12 por 36, ela tem que ser explícita. O empregado do regime 12 por 36, esse regime 12 por 36 pode ser feito por acordo escrito entre empregado e empregador, em que o empregado trabalha 12 seguidos e folga 36, mas é uma super, ultra, hiper, mega, thunder, blaster, master, exceção, tá? Se você não está 12 por 36, o máximo é 10 horas por dia, o que ultrapassar a 10ª vai ser extra, a 9ª e a 10ª já são extras, mas podem ser compensados. O que ultrapassar a 10ª hora, tá? O que ultrapassar a 10ª hora vai ser extra e não poderá ser compensada, vai ter que ser pago obrigatoriamente o adicional, tá? Então, né, não admite a compensação, verdadeiro, aí, ou letra A é verdadeira, hoje, letra B verdadeira, hoje. Pode ser compensado? Não. Como é que é recompensar após a rescisão? Se houve a rescisão do contrato e não houve compensação, o empregador paga a hora acrescida com 50%, né? Que também é o 59 e parágrafos da CLT, tá? O excesso de jornada a ser compensado não pode exceder, no prazo legal de um semestre, a soma das jornadas previstas para o período. Deixa eu te dizer, tá? Esse item aqui, ele pode ser verdadeiro. Eu vou lhe dizer por quê. Vamos lá, porque é o seguinte, antes da reforma, banco de horas, o sistema tinha que ser anual.
E aí você tinha um ano para prestar as horas extras e dentro desse ano você prestava as horas extras e compensava. Sistema anual pode ainda, mediante convenção, acordo coletivo. Só que com a reforma trabalhista, tá, os 59 parágrafos da CLT e os 59A também em seus parágrafos, eles permitiram um banco de horas de 6 meses. Se você celebrar, olha só, bem facinho, se você celebrar um banco de horas por até 6 meses, pode ser acordo individual escrito entre empregado e empregador. Aí dentro desses 6 meses, você presta as horas extras e compensa. Se você fizer um banco de horas superior a 6 meses, até um ano, aí tem que ser convenção, acordo coletivo e dentro desse período, você presta as horas extras e faz devida compensação. Por exemplo, banco de horas de 6 meses. Nos 3 primeiros meses, só um exemplo, trabalha 10 horas, nos 3 meses subsequentes trabalha 6 para compensar. Banco de um ano, tá? Por exemplo, nos 6 primeiros meses trabalha 10 horas, nos 6 meses subsequentes trabalha 10 horas, nos 6 meses subsequentes trabalha 6 horas, tá? Então, hoje a letra D de dado, ela não seria tão falsa. Por quê? Porque esse sistema de compensação de 6 meses, que pode ser feito por acordo individual escrito, é verdadeiro. Então, hoje, nós temos 3 respostas nessa questão. 21. Paulo foi contratado pela empresa XPTO para trabalhar como vigilante. Olha só, toda vida que a jornada for 12 por 36, a questão vai dizer, você não vai poder presumir a jornada 12 por 36, a questão vai ter que dizer para você. 12 horas de trabalho por 36 de descanso, estipulada em norma coletiva. Hoje ela pode ser por convenção coletiva, acordo coletivo ou contrato individual entre empregado e empregador, artigo 59A da CLT e seus parágrafos. Há um ano trabalhando, 2 feriados nacionais recaíram em dia de sua escala. Deixa eu te dizer, quando você trabalha, uma super exceção isso aqui, quando você trabalha 12 por 36, você trabalha, por exemplo, segunda, folga terça, trabalha quarta, folga quinta, trabalha sexta, folga sábado, trabalha domingo. Se você prestar atenção, a cada 15 dias você vai trabalhar o domingo. Quando o empregado que trabalha em 12 por 36, a sua escala cair no domingo, as 36 horas de descanso subsequentes já compensam aquele domingo, não tem direito a mais nenhum centavo. Quando a escala de trabalho de quem trabalha 12 por 36 cai num feriado, tá? Cai de novo num feriado, as 36 horas de descanso já compensam, mas isso só vale para quem trabalha 12 por 36, tá? Então, letra A, Paulo tem direito de receber em dobro os feriados? Antigamente tinha, antes da reforma tinha, com a reforma trabalhista não, tá? Paulo não deverá receber os dias de feriado, pois os mesmos foram compensados sim, tá? Hoje a resposta é a letra B de bola, até porque esses dias de repouso, né, semanais e de feriados trabalhados já são compensados e esses valores já se encontram na remuneração normal do empregado, de acordo com 59A da CLT e seu parágrafo único, salvo engano. Eu coloquei parágrafos aqui, mas é parágrafo único, tá? Letra C, Paulo receberá os dias de forma simples, falso. E letra D, Paulo não deverá receber os dias de feriado, pois são equivalentes ao repouso semanal remunerado. Esse item aqui hoje também é verdadeiro, porque o repouso semanal remunerado, se cair, se ele trabalhar no repouso semanal, 12 por 36, as 36 horas de descanso já compensa. Então hoje essa questão tem 2 respostas, tá? 22. Jefferson é balconista de uma loja e por determinação do empregador e necessidade do serviço, precisou trabalhar por 8 horas num domingo, tá? Professor, já sei, ele trabalhou 8 horas no domingo, então não vai receber não. Olha, ele não vai receber, quem não recebe é quem trabalha 12 por 36. Quem trabalha 12 por 36, escala caiu domingo, escala caiu feriado, as 36 horas de descanso já compensam. Aí não recebe nada extra, tá? Mas quem não está em 12 por 36 e a jornada 12 por 36 ela não se presume, a questão tem que trazer. Ele trabalha normal, 8 horas por dia, 44 por semana. Se ele trabalhar no domingo ou se ele trabalhar num feriado, o empregador tem que dar a compensação. Se o empregador não der a compensação,
Aí ele recebe em dobro com adicional de 100%. O empregador escolhe, a escolha do empregador. Trabalhou num domingo, o empregador escolhe. Ou o empregador paga dobrado aquele domingo, não compensa, e paga dobrado, 100%, ou o empregador compensa às 8 horas, dando uma folga de 8 horas num outro dia, tá? Então, né? Vamos lá. Letra A. Uma vez que as horas foram prestadas num domingo, a compensação deverá ser feita em dobro. Não. Se houve compensação, a compensação é de 8 horas. Trabalhou 8, compensa 8. Se não houve compensação, aí o pagamento é que é dobrado. Então, letra A está falsa, tá? Aí você vai ter aqui súmula 146 do TST, tá? Por imposição legal, as horas devidas devem ser compensadas e pagas. Não, cara, ou é compensada ou é paga em dobro. Ou compensa 8 horas trabalhadas ou paga dobrado. Letra C, a compensação deve ser feita de forma simples. Trabalhou 8 horas, descansa 8 horas. Pois não deve ser confundida com o pagamento, que no caso é de 100% verdadeiro. Ou compensa ou paga. Se compensar, compensa 8 horas. Se pagar, paga o dobro. Se a empresa tivesse dificuldade financeira e não quisesse realizar a compensação, poderia criar um banco de horas diretamente com o empregado e lançar nelas horas extras. Olha, esse item hoje é verdadeiro. Pode, desde que a compensação seja num prazo máximo de 6 meses. Banco de horas de até 6 meses, só entre empregado e empregador por escrito, tá? Entre empregado e empregador por escrito. De 6 meses até 1 ano, convenção, acordo coletivo, tem essa letra D aqui também, né? Estaria indo de forma correta. Hoje, 59 e parágrafos da CLT, tá? 23. Felisberto foi contratado como técnico pela Sociedade Empresária Montagens Rápidas em janeiro de 2018, recebendo o salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada, de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h48, com 1 hora de intervalo para a refeição, sendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta-feira. Beleza. Com base na situação retratada e na lei, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é excelente a respeito, a assinale é correta. O nome disso aqui é semana inglesa. Semana inglesa, tá? O cara pega sábado, ele pega as 4 horas do sábado e distribui na semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O normal é ele trabalhar 8 horas por dia, né? E 4 no sábado. O que é que o empregador faz? Bem aqui, vamos nós dois aqui. Segunda, terça, para tu entender, quarta, quinta, sexta, sábado. Ao invés do empregado trabalhar sábado, ele não trabalha. O que é que o empregador faz? Distribui as horas na semana. Ou o empregado trabalha 9, 9, 9, 9 e 8, somando dá 44. Ou o empregado trabalha, né? Como foi que ele disse aqui? Né? Ou o empregado trabalha, ele fez errado aqui. Ele fez errado, tá? Ele fez errado. Esse cálculo dele está errado, porque era para ser das 10 até as 20h48. Até as 20, mas não interessa. Até as 20h48, tá? Até as 20h48. Ele errou aqui. Por quê? Porque tem 1 hora de intervalo, tá? Se você notar, de 10 às 9h48, ele só está trabalhando aqui 6 horas e 48, né? Então, o que era o correto? Mas que não interfere na questão, não. O que era o correto? Ele trabalhar 8h48, 8h48 e não trabalhar nada aqui, tá? Então, tanto faz. 8h40 aqui, 8h48 aqui. Tanto faz. De uma forma ou de outra, foi o que ele fez. Ele jogou aqueles 60 minutos, aquelas 4 horas do sábado, ele jogou durante a semana, né? Pegou as 4 horas do sábado, jogou na semana, tá? Aí você pode fazer de segunda a quinta ou de segunda a sexta. Se for de segunda a quinta, dá 60 minutos por dia de segunda a quinta. Se for de segunda a sexta, 48 minutos de segunda a sexta,
pegando aquelas 4 horas jogando. E hoje esse acordo pode ser feito, verbal e pode ser feito tácito, e pode ser feito verbal, pode ser feito tácito e pode ser feito escrito. É o artigo 59, seus parágrafos da CLT. Eu já fazendo besteira aqui. Vamos lá. Há direito ao pagamento de horas extras. Cara, como o cara errou até a jornada, só pelo erro da jornada, nem hora extra ele tem. Mas, de qualquer forma, já não teria. Porque a compensação de horas teria de ser feita por acordo coletivo ou convenção. Não. Nesse caso aqui, como o sistema é máximo mensal, tá? Então, pode ser feito verbal, tácito, escrito, individual. Não existe direito a pagamento sobre a jornada, porque as partes podem estipular qualquer quantidade de jornada, independente de limite, não, cara, pode não, é no máximo 10 por dia, e tem a questão ainda, né, de que por convenção, que 12 por 36 tem que ser escrito, banco de horas mais de 6 meses tem que ser convenção coletiva, enfim. A lei é omissa, falso, a lei é clara, são os parágrafos 59, então deve ser aquela letra D, né? A situação não gera direito às horas extras, pois é possível compensação semanal, inclusive por acordo particular, verdadeiro. 24. Rita de Cássia é enfermeira em um hospital desde 10 de 1 de 2018, no qual trabalhava em regime de escala 12 por 36, no horário de 7 às 19. Tal escala encontra-se, tem o hífen aqui, encontra-se prevista na convenção coletiva da categoria da empregada. Alguns plantões cumpridos por Cássia coincidiram com domingos. Olha, ela trabalha 12 por 36. A gente já sabe, jornada de trabalho 12 por 36 não é presumida, ela tem que estar expressa na questão. Quem trabalha 12 por 36, se a escala cai no domingo ou se a escala cai num feriado, as 36 horas de descanso consequentes já compensam aquele trabalho. O empregado não recebe nada mais, tá? É o artigo 59A da CLT mais o seu parágrafo único, tá? Então, ela tal escala enquanto previsto em convenção coletiva, beleza, nem precisava, pode ser acordo individual. Há alguns plantões cumpridos por Cássia coincidiram com domingos e outro com feriado, não tem problema. As horas seguintes, 36 seguintes, compensam, não há que falar em nenhuma, né, pagamento dobrado. Ela fará jus a 100% feriado? Não. Ela não terá direito ao pagamento em dobro, nem do domingo nem do feriado, é o item verdadeiro. Ela terá direito ao pagamento em dobro da escala, falso. Isso aqui também é falso, a gente já viu que é pós-reforma. 25, acho que é a última 25, não é não? É. 25. O Sindicato dos Empregados entabulou com o Sindicato dos Empregadores Ispilon, Maria Clara Fara Ispilon, minha filha mais nova. Sindicato dos Empregados Ispilon, uma convenção coletiva de trabalho para vigorar de julho de 2009 a junho de 2021. Nela ficou acertado que a jornada seria marcada pelos trabalhadores por meio de um aplicativo desenvolvido pelos sindicatos. Aqui haveria instituição de banco de horas anual. Banco de horas anual tem que ter convenção, o acordo coletivo 59 parágrafos da CLT, que a jornada de trabalho de até 7 horas diárias, haveria intervalo para refeição de 20 minutos, vixe, e participação, né, de lucro em 4 parcelas anuais, considerando o teor da norma coletiva e suas cláusulas, arroche. A convenção coletiva é nula quanto à participação nos lucros, que não pode ser dividida em mais de 2 parcelas anuais, falso, tá? Falso. Você pode, por convenção coletiva, estabelecer o parcelamento em mais de 2, tá? Letra B de bola, que é a lei da participação do lucro registrado, tá? É nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos para a jornada superior a 6 horas. Verdadeiro, tá? Esse item aqui é verdadeiríssimo, tá? É nula, só pode no máximo 30 minutos a redução, e aí é o 611A, parágrafo 3º da CLT, salvo engano, tá? Então a letra A, a convenção coletiva contra a participação dos lucros não pode ser dividida? Pode, tá? Pode mais de 2 até 4, tá? Pode sim. Letra B, é nula fixação de pausa alimentar inferior a 30? É nula sim. É inválida a cláusula
inválida a cláusula referente à modalidade de registro de trabalho, que não pode ser feito por de aplicativo? Pode. O próprio 72 da CLT diz que pode ser feito de maneira mecânica, manual ou eletrônica. Como na época não tinha virtual, tá? Então, tá falsa. E letra D, inválido o acordo de banco de horas, pois em norma coletiva ele só pode ser realizado de forma semestral? Não. Semestral pode ser feito por acordo individual. Anual é que tem que ser feito por convenção com outro coletivo, está falso. Resposta correta, letra B, de bola. E a gente termina aqui, né, a nossa saga com relação ao jornal de trabalho. E aí depois o tio vem com as questões sobre estabilidade. Tchau, tchau. Né? Igual ao Jornal Nacional. Vou aqui enquanto eu termino aqui a gravação.